A aeronáutica trabalha para descobrir a causa do acidente com um monomotor que matou 12 pessoas no Acre. Além do piloto e do copiloto, mais 6 homens, 3 mulheres e uma criança estavam no avião Cessna modelo Caravan. Os passageiros eram do interior do Amazonas e viajavam para receber tratamento médico no Acre. Eles tinham acabado de decolar e a queda aconteceu perto do aeroporto de Rio Branco. O tempo estava bom. Segundo a ANAC, o avião tinha a documentação em dia. O grande objetivo do CENIPA é trabalhar para a prevenção de acidentes aeronáuticos. E para atingir esse objetivo, então nós trabalhamos também com investigação de acidentes, que é uma fonte de prevenção reativa, e nós também fazemos a formação dos profissionais da área. O CENIPA vai entrar em cena toda vez que houver uma ocorrência aeronáutica. Consideramos ocorrências incidentes, incidentes graves e acidentes. O investigador vai tentar colher indícios, vai ao sítio dos destroços, né, e começar a montar o quebra-cabeça. É lógico que existem alguns eventos que causam uma comoção. É importante ter em mente que esses eventos contribuíram para a melhoria significativa para controle de tráfego aéreo, para infraestrutura aeroportuária, para treinamentos de pilotos, para novas tecnologias. Nós somos o único país da América Latina capaz de fazer esse tipo de obtenção de dados das caixas pretas. Nós temos aqui a nossa salinha de cirurgia, que é onde vai ter esse trabalho microscópico para verificar a parte de recuperação eletrônica. Depois um sincronismo entre aqueles dados de voo e os dados de voz. E por último, o produto final seria quando você casa tudo isso e consegue contemplar numa imagem, numa simulação e consegue ter, chegar o mais próximo possível do que aconteceu naquele evento. O grande objetivo de uma investigação é o voo seguro. É o produto final da investigação, é um relatório. Nesse documento são apontados os fatos, são apontadas hipóteses e para cada fato, hipótese ou fator contribuinte, você busca emitir uma recomendação de segurança, criar uma defesa. A Organização Internacional de Aviação Civil verificou que o Brasil estava em 4º lugar na efetiva implementação de todos os protocolos internacionais. Então poderia dizer, sem sombra de dúvida, que voar no Brasil é seguro.
Hi, I'm John, one of the senior demonstration pilots here at Textron Aviation. I want to take just a few minutes of your time to talk about the Cessna Grand Caravan EX. Now, many of you know that the Caravans have been manufactured for decades. We've produced thousands of them, which should be a testament to its reliability, versatility, and simplicity. Join me. The Cessna Grand Caravan EX is powered by a Pratt & Whitney PT6-140 engine. Let's take a look and see what this looks like. It provides us 867 shaft horsepower, which gives us great performance in cruise and on those shorter runways. If we look inside, from a pilot's perspective, pre-flight is important. The Grand Caravan EX has an oil level sight gauge located right on the side of the engine for simple oil level checking. Additionally, you'll see the inertial separator located right here on the side. This is a great feature for us when we operate on those unimproved strips to keep FOD out of the engine. Everything else, whether it comes to the standby alternator, air conditioning compressor, and other accessories, are all visible from right here. With the 867 shaft horsepower available from the engine, we've got to turn that into thrust somehow. We do that with the Macaulay Black Mac 4-bladed aluminum propeller. Some of the features are full reversing, full feathering, and a great ground clearance of over 16 inches. Why is that important, you may ask? Well, when it comes to full reverse, that allows us to reduce our already short ground roll when it comes to landings. Additionally, when we operate on those unimproved strips, having that additional ground clearance keeps things out of the engine. Let's talk about landing gear for just a moment. It's a fixed gear, which again goes back to the simplicity of systems, and its shock absorption is done through its main design of tubular spring steel. On the front, however, we have a drag link spring located behind the main strut. This provides for fore and aft shock absorption as well. So when we do operate on those rough strips, we have some additional shock absorption. As we move along the right side of the airplane, let's take a look at the single stack exhaust. Now, I find that to be a benefit simply for the fact that, well, visibility. As you look out the beautiful wide windows of the Caravan, there's no distortion from exhaust heat. As pilots, we do our best to avoid the weather. Two of those things that we have available here on the Grand Caravan EX are the optional TKS system, as well as the GWX-75 weather radar, which you see located right here in the pod on the right-hand wing. The TKS system, you'll notice, provides for anti-icing system fluid to seep along the leading edge, keeping that ice off. With a full TKS tank in normal mode, we have over 3 hours of endurance. Part of what gives the Grand Caravan EX such great short field performance is its large 52-foot wingspan. And the cool thing about it is the majority of the trailing edge is all flap. That allows us to get into those shorter strips and have those shorter landing and takeoff distances. As we continue towards the back, this is what's nice about loading passengers. It's very simple to operate with a built-in stair for the lower part of the door, along with these cable assist handles. Additionally, for me as the pilot, oftentimes I'll have people closing the doors in the back after people are loaded. If the airplane's door isn't secured properly, I'll know with a CAS alert up in the cockpit. One small but important feature on the Grand Caravan EX is the rudder gust lock. The Caravan has a large rudder and we want to keep it from flapping around in the wind when we're not around. What's more important is when we're getting ready to leave to make sure we release that rudder gust lock. One of the ways in which we could do that is by releasing the lever. However, oftentimes we get in a rush and may forget as we're loading passengers and trying to get ready to go. So another method in which we can do this is by simply a pull back on the yoke, and we're good to go. Well, let's talk about cargo. When it comes to hauling things, this is where the Grand Caravan EX really shines. Located on the left-hand side of the airplane is a 49 by 50 inch cargo door. It operates very much the same way as the air stair door on the other side of the airplane. This allows for a standard size pallet, motorcycles, small snow machines, or anything else that you can fit in the door. Well, what doesn't fit in the door should be able to fit in the cargo pod.
The cargo pod is one of the great features about the Grand Caravan EX. It is optional, but it's a popular option. It has 4 separate compartments capable of holding over 1,000 pounds of cargo, each of them having their own door separated by an aluminum bulkhead. The cargo pod is made of Kevlar fiberglass combination, so it adds very little weight. Well, now that we've completed our walk around, it's time to get in and go. The Cessna Grand Caravan has a pretty easy entry for us pilots. With a simple fold-down ladder, we have secure steps to enter the cockpit. Well, as a demonstration pilot here at Textron Aviation, I often get asked, what's your favorite airplane to fly? It always comes back to the Cessna Grand Caravan EX. After today's walk around and some of the points that I showed you, you can see why. Its versatility and reliability. Thanks for joining me. A gente vê aí neste momento este avião onde está o ex-presidente Lula se preparando então agora para decolar. A informação é que a decolagem já foi autorizada. Esta é a pista principal aqui do aeroporto de Congonhas, então vocês acompanham com a gente nas imagens. O ex-presidente Lula está neste momento decolando aqui no aeroporto de Congonhas. Olha lá, ele já decolou, seguindo então em direção a Curitiba. Vocês veem aí na imagem, ele acabou de decolar aqui no aeroporto de Congonhas. Este que é um monomotor da Polícia Federal, turbo hélice. Então, neste momento, então, a gente está vendo aí nas imagens, o ex-presidente Lula acabou de decolar no aeroporto de Congonhas, que fica aqui na zona sul de São Paulo. E aí a gente vê este momento, vocês acompanham com a gente, ele segue num avião monomotor da Polícia Federal. Vocês acompanharam, então, ao vivo agora no Jornal Nacional, o exato momento em que o ex-presidente Lula deixou o aeroporto de Congonhas e segue agora em direção a Curitiba. A gente vê aí, continuamos acompanhando as imagens ao vivo. A gente faz essas imagens aqui do nosso Globocop. Conseguimos então ver essa decolagem, o momento em que ele saiu da pista principal. É um monomotor da Polícia Federal turbo hélice. A gente está aqui acompanhando e lembramos para vocês como é que foi este caminho aqui hoje até essa decolagem no aeroporto de Congonhas. Então vamos lá, o ex-presidente Lula, ele veio para cá de helicóptero, um helicóptero do governo do estado de São Paulo. Ele estava na Superintendência da Polícia Federal, lá ele saiu às 8h11, veio aqui para o aeroporto de Congonhas, onde chegou por volta das 20h22. E aí ele saiu do helicóptero caminhando em direção ao avião, que agora a gente viu que foi o avião que o levou até, que vai levá-lo até Curitiba. Foi um trajeto rápido. O ex-presidente Lula estava na Polícia Federal, ele fez o exame de corpo de delito na PF, também foi um procedimento rápido que não durou nem 15 minutos. Este helicóptero saiu da Polícia Federal na zona oeste de São Paulo e seguiu em direção ao aeroporto de Congonhas, onde vocês viram agora, acompanharam com a gente ao vivo esse momento em que o ex-presidente Lula partiu aqui. Vamos ver novamente esse instante da decolagem. Vocês veem aí, acompanham com a gente. Esta é a pista principal aqui do aeroporto de Congonhas. Como vocês podem ver novamente, este foi o instante em que o ex-presidente Lula deixou o aeroporto de Congonhas neste avião monomotor da Polícia Federal. Chico. Autorizado a abrir a porta e colocar esse disco para fora. Vamos falar só o necessário, tá? Também trabalho aqui e vamos respeitar o nosso trabalho. Obrigado. Eu respeito, mas manda esse lixo janela abaixo. Pessoal, a frequência, ela é gravada e ela pode ser usada contra a gente. Então mantenham a frequência, a fraseologia padrão na frequência, por gentileza.
A Força Aérea Brasileira confirmou que os áudios ofensivos vazados no voo de Lula são verdadeiros. Manifestantes usaram luz de laser verde para atrapalhar a decolagem do helicóptero que conduzia o ex-presidente. As gravações com referência ao ex-presidente Lula aconteceram em 2 momentos: na decolagem do avião em Congonhas e na chegada no aeroporto de Curitiba. Leve num caso nunca mais. Vamos falar só o necessário, tá? Também trabalho aqui, vamos respeitar o nosso trabalho. Eu respeito, mas manda esse lixo janela abaixo aí. Pessoal, a frequência, ela é gravada e ela pode ser usada contra a gente. Então mantenham a frequência, a fraseologia padrão na frequência, por gentileza. A TV argentina noticiou o fato como escandaloso. Isso mostra a pouca segurança durante o trajeto do avião da Polícia Federal, disse um dos apresentadores. A FAB, Força Aérea Brasileira, confirmou que os áudios são verdadeiros e que as referências ao ex-presidente não foram emitidas por controladores de voo. Segundo a nota, como as comunicações aeronáuticas são abertas, alguém que se valeu do anonimato contrariou as regras. Um anonimato praticado dentro de um grupo restrito. Apenas controladores de voo, pilotos e copilotos têm acesso às frequências das torres. Já estas luzes verdes que incidiram sobre a aeronave que levava a tripulação, a polícia, o ex-presidente e seu advogado podem ter vindo de qualquer parte. Os raios lasers foram apontados para o helicóptero que deixou a Polícia Federal em São Paulo rumo a Congonhas e para o helicóptero que pousou no prédio da Polícia Federal em Curitiba. As luzes vêm de canetas como esta, que emitem raios de diferentes formas. 3 propostas em análise aqui no Congresso sugerem que a venda desses equipamentos seja proibida em todo o Brasil e a comercialização punida com multa que pode chegar a R$50 mil. Já quem usa comete um crime e pode ser preso por até 5 anos, segundo determina o Código Penal. O aviso sobre o risco de acidentes e sobre a pena de prisão para o uso estão no site da Força Aérea Brasileira. O comandante Paulo Filgueira afirma que a incidência da luz leva a um risco ainda maior em situações de pousos e decolagens. Pode ocasionar um acidente, e dependendo do tempo que a pessoa ficar ofuscada pelo raio laser nos seus olhos. Para avião e helicóptero também? Para avião e helicóptero. Em Curitiba, as luzes emitidas por pessoas no momento em que o helicóptero com o ex-presidente e com outras pessoas pousava, rebateram na fachada da sede da Polícia Federal. O Departamento da Aeronáutica, responsável pela prevenção de acidentes, afirmou que não é papel da Força Aérea apurar a responsabilidade pelo uso de caneta laser. A Força Aérea Brasileira não se pronunciou sobre a investigação que deve apontar os autores das gravações.